Olha só, queridos irmãos, então nessa manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Nós estudamos um pouco esse capítulo no domingo passado, a gente vai continuar trabalhando agora de manhã um pouquinho. Mateus capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Mateus 11, do verso 1 ao verso 6. E aí você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, o seu aplicativo ligado, e nós vamos estudar um pouco esse capítulo e outros textos, tá bom? E aí consegue fazer esse esforço sem mídia e aí procurar na Bíblia, amém, irmãos? E a gente fazer essa viagem, porque eu quero conversar sobre a crise de fé de João Batista. Creio que é um tema muito importante. A crise de fé de João Batista, e o que é essa experiência de crise de fé que João Batista teve, o que isso tem a ver com a gente, e por que é importante a gente refletir sobre essa crise que, se aconteceu com ele, pode acontecer com a gente também. Precisamos conversar sobre isso, e o exemplo aqui de João Batista. Mateus 11, a partir do verso 1, diz assim: quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Verso 2: quando João, no cárcere, João estava preso, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar, e o Evangelho de Lucas fala que foram 2 discípulos, mandou seus discípulos irem até Jesus e perguntar. Verso 3, olha só, irmãos, você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? E então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E digam para João: feliz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aí a Bíblia fala, o texto continua dizendo que eles foram, e depois que eles vão, Jesus começa a dar um testemunho então a respeito de João Batista e quem foi João Batista. Queridos irmãos, nessa manhã eu queria conversar sobre a crise de fé de João Batista, expressa aí no verso 3 que nós lemos. No verso 3, nós vemos uma dúvida que surge no coração de João Batista. Uma dúvida, uma crise de fé. E ele diz, ele manda seus discípulos irem, ele estava preso, e perguntarem para Jesus: você é aquele? Você é o Messias mesmo, ou você é só um pré-Messias? Será que eu me enganei? Ei, Jesus, é você mesmo o Messias, ou eu me enganei e a gente tem que esperar um outro? E aí nós vemos aqui João Batista expressando então agora uma dúvida, uma crise na sua convicção a respeito de Jesus. E isso é incrível, irmãos, não é incrível? Não é incrível? Esse homem, João Batista, afinal ele era o precursor escolhido, o profeta, e é incrível esse homem passar e revelar que ele estava tendo assim essa dúvida. É incrível João Batista dar essa vacilada. Por quê? Principalmente por causa daquilo que ele já tinha pregado e ensinado e falado e proclamado a respeito de Jesus. João Batista era um pregador.
E ele pregou muitas coisas como precursor de Jesus a respeito de Jesus. Foi ele que batizou Jesus. E aí, olha só, é importante a gente lembrar que tempos atrás esse homem, ele testemunhou a respeito de Jesus. E aí vamos para João, capítulo 1. Por isso que eu falei assim, vou folhear a Bíblia, então vai aí abrindo. João capítulo 1, verso 29 ao 34. Aqui nós temos um discurso de João Batista a respeito de Jesus. Tempos, meses, talvez um pouco mais de um ano antes dele expressar essa dúvida. Veja aí João 1, 29 a 34. Falando agora, o João evangelista falando do João o Batista, tá? No dia seguinte, o João Batista agora, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, e aí o que ele disse? Qual é o testemunho que ele dá a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é incrível, irmãos? Esse é o testemunho de João, desse que depois, mais ou menos um ano depois, vai expressar uma crise de fé. Verso 30, João falando, este é aquele a respeito de quem eu falava, eu pregava, eu ia pelos lugares anunciando, quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Ora, como é que Jesus existia antes de você, João, se você é mais velho que Jesus? Ele está expressando aqui uma cristologia muito saudável. Jesus já existia antes de mim. Só que João é 6 meses mais velho que Jesus. E aí, ele está dizendo assim, mas Jesus é pré-existente. É uma cristologia profunda que ele tem. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse, depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Verso 31. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar. Quem foi que enviou João a batizar? O Pai. Foi Deus, o Pai, que enviou João a batizar com água. Me disse, o Pai disse para João. O que o Pai disse para João, irmãos? Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele viu ou não o Espírito pousar como pomba sobre Jesus? Ele diz aqui que ele viu. Verso 34, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Eu vi, me foi anunciado, eu proclamei, e Jesus é o Messias. O Espírito desceu sobre ele, e o Pai me disse que aquele que eu vir o Espírito descer sobre ele, esse é o cara. Eu vi. Como é que então, um ano depois, este mesmo João, que dizia tudo isso, ele entra numa crise de fé e manda os discípulos dele irem até Jesus e perguntar, é o Senhor mesmo? Eu estou em crise aqui, eu não sei mais se é o Senhor ou se não é. E isso, meus irmãos, mais ou menos um ano depois desse homem ter pregado Jesus com uma consciência cristológica profunda, que ele é muito mais do que um mero homem, ele é o Filho de Deus, ele é pré-existente, ele existia antes de mim, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo.
Ele é o Messias. Como é que esse homem entrou nessa crise, dá essa vacilada e entra nesse processo de dúvida? E eu acho, meus irmãos, que a gente precisa conversar sobre isso, porque se aconteceu com João, pode acontecer com você? Um homem enraizado na palavra, alicerçado, mas que depois de um tempo começa a ter a sua fé abalada, a fé em Jesus. Hoje de manhã na escola bíblica dominical, nós estávamos conversando e o irmão Nelson estava compartilhando de algo que está agora acontecendo aí na internet, né, sobre um pastor, que era um pastor aí de jovens, e está na internet, e como essa semana, se você não viu, talvez você veja, esse pastor expressando quase que um ateísmo. Ele que pregou Jesus. Eu vi os tempos áureos dele, eu lembro dele. Não vou citar nomes por questões que não é necessário. Mas eu vi nos tempos áureos como ele era usado. Mas essa semana surgiu um vídeo, um podcast, ele expressando um grande ateísmo, falando coisas que chocam, dizendo que Jesus morreu na cruz por ele e ele não pediu para Jesus morrer por ele, dizendo que estava quase não mais acreditando em Jesus, ou expressando uma completa crise de fé. E nós temos visto isso acontecendo nos nossos dias. Pessoas que começaram muito bem. Você conhece gente assim? Gente que começou muito bem e em algum momento começa a abrir uma fratura no seu coração, na sua fé, uma rachadura, e essa rachadura pode fazer, como disse Jesus para João em Mateus 11, feliz é o que não acha em mim motivo para ser pedra de tropeço, Jesus fala, é que não achar em mim motivo de tropeço. A incredulidade começa a se instalar, e chega uma hora que se eu não trato isso, se eu não levo isso a sério na minha vida, essas dúvidas, essas coisas, se eu não começo a levar isso a sério, eu posso tropeçar, e quem tropeça cai. Eu posso cair, irmãos. É a advertência que Jesus faz para João. Fala para João se firmar em mim, para que ele não venha a ver em mim motivo de tropeço e cair, por causa das suas crises em relação a mim, e cair. É sério. E Jesus faz essa advertência, e a questão é como? Por que ele teve essa crise? E aí, o ponto principal é por causa de expectativas não correspondidas sobre Jesus que ele começou a ter. Eu vou chamar de expectativas desequilibradas, porque não são necessariamente expectativas erradas, mas João começou a ter expectativas desequilibradas a respeito de Jesus, e essas expectativas não se corresponderam. Jesus não correspondeu ao que João esperava. João tinha coisas que ele achava que o Messias faria quando ele chegasse. Ele tinha expectativas, isso começou a não se corresponder. As ações de Jesus começaram a não corresponder com a expectativa que ele tinha. E aí, ele cai na crise de fé. E está correndo o risco agora de Jesus virar para ele uma pedra de tropeço. Expectativas desequilibradas.
João tinha expectativas, principalmente sobre o quê? O que o Messias ia fazer quando ele chegasse? Juízo, limpeza. Jesus traria fogo, juízo, purificação e um juízo. E aí que está a expectativa dele, que não corresponde, um juízo iminente. Logo, a expectativa de João sobre o Messias é que quando o Messias chegasse, rapidamente, o Messias ia trazer juízo sobre os maus, juízo sobre os ímpios, sobre os infiéis, ia separar. Vamos ler o que o próprio João diz. Vamos ler Mateus capítulo 3, verso 7. Abra o seu aplicativo aí, Mateus 3, 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. Olha, João era duro, irmãos. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Então, para o João, qual era a expectativa do João sobre o Messias? O que o Messias ia trazer? O que está por vir? Ira. Ele tem essa expectativa. E aí, só que é uma ira. Está errado isso, irmãos? Não, porque um dia, diz a palavra de Deus, que o mundo vai ter que lidar com a ira do Cordeiro. Apocalipse fala da ira do Cordeiro. Então está errada a expectativa de João? Não, por isso que não é uma expectativa errada, mas é desequilibrada. Onde é que está o erro? Ele acha que vai ser iminente. Vai ser agora. E aí veja Mateus 3, a partir do verso 10, no mesmo capítulo aí, Mateus 3, 10, discurso de João. E o machado já está posto. Veja, sublinhe na sua Bíblia aí, já está posto à raiz das árvores. Já está. O machado que vai cortar essa raça de víboras desgraçada. Já está posto. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é Jesus, e ele vai apontar no texto seguinte do batismo, esse aí é Jesus, é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o que, irmãos? Com o Espírito Santo e com fogo. Para os fiéis, Espírito Santo. Para os infiéis, o que? Fogo. Aleluia. O fogo vai queimar, o fogo do juízo. Cambada, raça de víboras. Isso é João. E aí ele diz assim, verso 12: ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo. Vai limpar a eira, vai recolher o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E eu não vejo a hora de esse negócio todo pegar fogo. Eu quero ver o parquinho, eu quero ver fogo no parquinho, em nome de Jesus. Não está errado, mas está desequilibrado, especialmente na expectativa que ele tem que tudo isso que um dia será papel do Messias fosse acontecer ali nos dias dele. Ele ia ver isso, porque o machado já está posto na raiz das árvores. Aí acontecem duas coisas. Primeiro, João começa a sofrer e o sofrimento dele começa a se esticar. Irmãos,
Cuidado quando o teu sofrimento começa a se prolongar. Porque a Bíblia fala logo depois desse texto aqui, dessas palavras, agora em Mateus 4,12. Abra a tua Bíblia lá em Mateus 4,12. O que aconteceu em Mateus 4,12? É o início do ministério de Jesus. Mas quando Jesus inicia o seu ministério? Quando foi que Jesus começou o seu ministério? Está aí, você leu aí? Vamos ler. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Então João foi preso em Mateus capítulo 4. Preso pelo rei Herodes, por ser um homem íntegro, denunciar a corrupção, denunciar a promiscuidade de Herodes, as maldades de Herodes, ele foi preso pelo rei Herodes, em Mateus 4,12. Ele é preso, e o que Jesus faz? Jesus vai socorrer ele. O que diz o texto? Nós lemos. Jesus voltou para... Opa, peraí, como assim? Peraí, Jesus ouviu. Jesus sabia que João foi preso? Sabia ou não sabia? Depois de ouvir que João foi preso, Jesus não foi para a prisão de Maqueiro. Os arqueólogos descobriram que, muito provavelmente, com quase toda certeza, João Batista foi preso na prisão de Maqueiro, que ficava na beira do Mar Morto. Jesus não vai lá para libertar João, né? Jesus faz o quê? Jesus vai para o outro lado, vai para Galileia. Eu fui preso, está acontecendo uma injustiça comigo, por eu ser fiel a Deus, e Jesus parece que está distante. Jesus não vem ao meu socorro. Jesus vai para Galileia. E aí, esse sofrimento de João, ele começa a se prolongar. Não é só que Jesus foi para Galileia, mas Jesus está demorando, né? E ele começa a se prolongar o sofrimento dele. E ele está preso. E aí o texto que nós lemos ali em Mateus, no capítulo 11, diz que João, do cárcere, Mateus 11, 2, o texto que nós lemos, quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar. Ele foi preso em Mateus 4, em Mateus 11, eu ainda estou preso. Sofrimento que começa a se prolongar. E Jesus está demorando. E aí ele está preso, Jesus está demorando, esse negócio está esquisito. Jesus, ele faz muita coisa para os outros, e para mim? Eu estou com pressa, Jesus, eu estou precisando do Senhor aqui, Jesus. E Jesus faz para os outros. E aí ele ouve que Jesus está fazendo obras. Mas as obras de Jesus são de misericórdia ou são de juízo? De misericórdia. E João Batista esperava que obras? As obras de juízo. Ele começa a ouvir que Jesus está fazendo obras e grandes obras, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que é o texto paralelo de Mateus 11, diz que o que despertou em João essa dúvida e mandou perguntar, foi que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Esse poder todo sendo usado para demonstrar compaixão, misericórdia, todo esse poder, e o juízo sobre a raça de víboras, Jesus, porque a víbora me prendeu, Jesus, e eu estou esperando, e a víbora está solta, o Herodes está solto, os sacerdotes estão soltos, os escribas e fariseus hipócritas estão soltos, esse pessoal todo aí está aprontando,
E Jesus não está exercendo o juízo que eu achei que ele ia exercer, porque se ele exercesse o juízo dele sobre a raça de víboras e queimasse todo mundo, eu seria liberto da prisão. Mas aí eu estou preso, já faz 1 ano. As víboras estão soltas. E Jesus, e aí eu ouço dizer que Jesus, ao invés de fazer as obras de juízo, ele está demonstrando obras de compaixão pelas pessoas. E aí as expectativas do João, expectativas desequilibradas, começam a não corresponder. Jesus começa a não corresponder com aquilo que ele achava que Jesus devia fazer na sua mente, especialmente expectativas de juízo, e aí isso faz ele entrar numa crise de fé. Faz ele entrar numa crise de fé. E aí ele começa a ter dúvidas a respeito de Jesus. E corre o risco de Jesus virar uma pedra de tropeço e ele cair. Corre. Essa confusão toda. E Jesus alerta ele. E diz: toma cuidado. E eu pergunto para você, isso aqui não é uma coisa atual na vida de milhares de pessoas que começam a desenvolver expectativas a respeito de Jesus, do poder de Deus, do Evangelho, expectativas desequilibradas, e quando não começa a acontecer, e o meu sofrimento começa a se prolongar, e eu começo a duvidar, e aí eu começo a duvidar de Jesus e do Evangelho, a minha fé entra em crise, e eu corro o risco de cair, como já teve muita gente que, de fato, tropeçaram e caíram na sua fé, caíram da fé, por causa dessas realidades. O que fazer? O texto aqui de Mateus 11 nos mostra a resposta de Jesus. O que fazer? E a principal coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é deixar a palavra de Deus corrigir a nossa fé. Nós temos que corrigir a nossa fé com base na palavra de Deus, porque em Mateus 11, veja na sua Bíblia, a resposta que Jesus dá para João. Jesus responde à crise de fé de João citando um texto bíblico, citando a Escritura, citando a palavra de Deus, para corrigir aquela expectativa desequilibrada de João. No verso 5 de Mateus 11, diz assim, verso 4, aliás: então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem, falem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Verso 5: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus responde João, dizendo para os enviados: olha o que vocês estão vendo, e o que vocês estão vendo é a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus de Isaías capítulo 35 e Isaías capítulo 61, que João Batista conhecia muito bem. Então, fale para ele que a palavra de Deus está se cumprindo. Eu estou exercendo misericórdia. Por quê? Porque a palavra de Deus disse que quando o Messias viesse, os pobres ouviriam do Evangelho, os inválidos, aqueles que não têm para os outros nenhum valor, esses seriam buscados por mim. Compaixão, eu ia demonstrar compaixão. E aí Jesus corrige
com a palavra a expectativa desequilibrada de João. Porque João, de onde vem a expectativa desequilibrada? Presta atenção nisso, irmão. A expectativa desequilibrada de João vinha por causa de uma leitura seletiva da palavra, que muita gente pratica hoje. Não olha para a Bíblia como palavra de Deus, para o todo, e aprende do todo da palavra, mas faz leituras seletivas. A leitura seletiva de João da palavra era que o Messias traria o juízo, e é verdade, ele vai trazer juízo. Mas João, ele foi colocando o foco dele num perfil, ou apenas num extrato daquilo que a palavra dizia sobre o Messias. Estava faltando para ele o equilíbrio daquilo que outros textos messiânicos falam. E aí Jesus fala assim: João, você está esquecendo, João, de Isaías 35, você está esquecendo de Isaías 61, que dizem que o Messias, quando viesse, ele ia exercer misericórdia e compaixão. E aquilo que você está vendo agora, que os teus enviados estão vendo, na verdade, então, o que eles estão vendo é a palavra de Deus se cumprindo. E aí Jesus vai corrigir a expectativa desequilibrada, mostrando a integridade, o geral da palavra, o todo daquilo que a palavra fala. Porque quando a gente faz uma leitura, preste atenção, irmão, uma leitura seletiva da Bíblia, eu vou extraindo textos que me agradam, conforme a minha expectativa, eu vou extraindo seletivamente, eu começo a ter uma expectativa desequilibrada. E quando eu tenho uma expectativa desequilibrada sobre Jesus, as minhas expectativas muitas vezes não vão ser correspondidas. E o que vai vir no lugar? Frustração, desapontamento com Jesus. E eu tropeço, e caio, e corro o risco de perder minha fé. É o que Jesus está ensinando aqui para João. Leitura seletiva leva para expectativas desequilibradas. E por isso, meus irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus como um todo. A palavra explica a palavra. E quando eu vou olhando para a palavra como um todo, eu vou encontrando um equilíbrio na minha fé que é saudável. Leituras seletivas. O João começa a dar ênfase no juízo. E para ele o Messias vai se resumir a fogo. Fogo. É fogo. É juízo. Está desequilibrado. E a gente, hoje em dia, meus irmãos, corremos o risco de fazer essas leituras seletivas que levam a desequilíbrios. Os apóstolos de Jesus fizeram isso, sobre a vinda de Jesus. A vinda de Jesus é um fato, amém? Jesus vai voltar? Sim. Mas os apóstolos começaram a desenvolver uma expectativa desequilibrada que Jesus ia voltar quando eles ainda estivessem o quê? Vivos. E aí a igreja de Jerusalém, Jesus vai voltar, as pessoas começam a vender os seus bens. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de, na primeira carta dele aos Tessalonicenses, dizer assim: quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, porque ele tinha uma convicção profunda até aquele momento,
que quando Jesus voltasse, eles estariam vivos. Por isso, isso é uma expectativa que o quê? Está desequilibrada. E precisa ser corrigida. Corrigida com o quê? Com a palavra de Deus. Porque há textos que dizem que Jesus vai voltar, mas há textos que dizem que ele ia demorar. Demorar tanto que as virgens iam dormir. Demorar tanto que ele só ia chegar à meia-noite e as virgens, muitas iam desanimar. Quando eu pego seletivamente coisas da Bíblia, como é feito hoje, isso pode gerar expectativas desequilibradas. As expectativas desequilibradas vão gerar crise de fé, porque Jesus começa a não corresponder com a minha expectativa. E meu irmão, tem gente que pode cair da fé. Eu poderia dar dezenas de exemplos hoje disso. Deus quer que a gente tenha vitória. Amém, irmãos? Amém, né? Deus quer que nós sejamos pessoas prósperas. Mas é só isso. Aí eu pego os textos da Bíblia que dizem que Deus quer que a gente tenha vitória, e que a gente é só prosperidade, quem é de Deus, é de Jesus, é fiel, vai ser próspero. E aí isso gera uma expectativa desequilibrada. Aí as pessoas vão dizer, 2025 é vitória, 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 vai ser o ano da grande colheita, blá, 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 blá. E não começa a acontecer, a expectativa não começa a corresponder, igual começou a acontecer com João Batista. Aí tem muita gente que perde a fé em Jesus, porque foi nutrindo expectativas desequilibradas no coração, porque eu não tenho dúvida que Deus tem planos de vida para mim, e eu não tenho dúvida que Deus quer que eu seja vitorioso, mas eu também não tenho dúvida que Deus muitas vezes permite sofrimento na minha vida, porque Ele me ama também. E Deus permite a falência na minha vida, porque Ele me ama. Ou vocês acham que João Batista não era amado por Jesus? É só continuar lendo o texto de de Mateus 11. O testemunho que Jesus dá sobre João. E João foi decapitado. O que eu mais vejo hoje, estávamos conversando disso na escola dominical, venha para a RBD. Hoje nós estávamos conversando sobre isso na aula do irmão Josuel. Diabo existe, irmãos? Mas aí tem gente que vai fazendo leitura seletiva e tudo é o diabo, só vê diabo. A gente estava falando disso, né, Josué? Tudo é diabo, o diabo é o diabo, fica o dia inteiro preocupado com o diabo, porque vai fazendo leitura seletiva da Bíblia. E já tem um outro pessoal que vai para o outro extremo, expectativa desequilibrada. Tem uns que tudo é o diabo, tem outros crentes que acham que o diabo não existe, é bobagem isso aí o diabo já foi vencido, a gente não precisa se preocupar com o diabo. Desequilíbrio, porque não faz uma leitura o quê? Integral da Escritura. E aí, esse desequilíbrio, expectativas desequilibradas, começam a não ser correspondidas. E aí, meu irmão, vem as crises de fé e muita gente começa a tropeçar e o evangelho vira pedra de tropeço. O João, ao invés de dizer, eu estou preso porque Herodes é mau, começa a dizer, eu estou
preso porque Jesus não se importa comigo. Você me percebe, irmão? Você percebe o problema? Eu estou preso não é porque Herodes é mau e porque eu fui íntegro. Eu estou preso porque Jesus só se importa com os outros. E aí começa a achar em Jesus, transferir para Jesus as suas decepções, ao invés de olhar para ser corrigido pela Bíblia e falar assim: está tudo escrito aqui, eu sou amado, mas eu vou passar por crises. Deus faz milagres muitas vezes, amém, aleluia, mas outras vezes, meus irmãos, a gente vai passar por desertos. Está tudo aqui, mas o pessoal vai fazendo leitura seletiva. Para encerrar, que eu já passei do horário aqui, vamos abrir no texto mais conhecido da Bíblia, no mundo inteiro, dizem as pesquisas, Salmo 23. Salmo 23. Vocês conhecem, né? Esse salmo de cor. Você sabia que esse é o texto mais conhecido da Bíblia no mundo inteiro? O segundo texto é a oração do Pai Nosso. Salmo 23, 1, verso 1 diz o quê? Vamos ler todos juntos, Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor. Aleluia, amém, irmãos? Que coisa boa. Mas sabe uma outra coisa boa? E que é maravilhosa? É que a Bíblia não tem só o Salmo 23, verso 1. Ela tem o Salmo 22, verso 1. Volta um salmo agora e leia. Alguém pode ler em voz alta aí? Leia, Salmo 22, 1. Olha aí, ó. Olha que coisa maravilhosa. É o mesmo Davi, é o mesmo homem, é o mesmo Filho de Deus, que no Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que no Salmo 22, um salmo antes, glória a Deus, aleluia, o sentimento dele, a oração dele é outra: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Eu acho maravilhoso, meus irmãos, é que a palavra de Deus sempre traz esse equilíbrio, em que eu sei que o Deus é o meu bom pastor, e que eu posso confiar, e que Ele vai cuidar de mim, e ao mesmo tempo também eu sei que tem momentos em que Deus vai parecer longe. E o fato de Deus estar parecendo longe não significa que eu sou um infiel, não. Significa apenas que na nossa vida, meus irmãos, como diz o próprio Salmo 23, tem horas que é banquete, prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda, mesa da abundância. Mas o mesmo Salmo 23 também diz que existe o vale escuro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Na nossa vida, meus irmãos, existe a mesa da abundância, na nossa vida existem os momentos de vale, e a palavra de Deus, quando é lida de um modo equilibrado, sem seletividades, me prepara, ela alicerça o meu coração, para eu não ficar um bobão nos dias da prosperidade, e não perder a fé nos dias do deserto. Quando eu leio ela com equilíbrio, e aí eu paro de ter expectativas irreais ou desequilibradas, que só geram frustração e um tiro no peito da minha fé. Jesus está dizendo aqui para João: João, não brinque com isso,
porque feliz é aquele que não achar em mim motivo para ser pedra de tropeço. Cuidado, para que você não venha a projetar, a transferir para mim as suas falsas expectativas, e aí você vai perder a sua fé, o seu descanso em mim, diz Jesus, vai cair. Cuidado, é sério, irmão, é sério. O que fazer? O que fazer, a gente precisa fazer, meus irmãos, é levar a palavra de Deus a sério. A igreja evangélica no Brasil parou de levar a palavra de Deus a sério. E estão fazendo leituras seletivas, pegam as coisas conforme o seu bel prazer, e não olham para o todo, e vai produzindo uma fé desequilibrada. E a fé desequilibrada, meus irmãos, na vida de muita gente, está levando ao abandono de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós, como igreja aqui, possamos ser uma igreja que zela, que responde como Jesus respondeu a essa crise. Vamos para a palavra de Deus, porque ela vai nos preparar para enfrentar todas as situações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Quero chamar os irmãos do louvor.